Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui com o programa Engenharia Predial, trazendo para todos os síndicos, gestores de condomínio, administradoras, engenheiros civis e todos os profissionais que lidam no dia a dia com a inspeção, manutenção predial, informações relevantes, bastante importantes, né? Eu gostaria de iniciar o programa de hoje com números. Nós temos aí postado aí na Engenharia Ceoto um link onde vocês conseguem ter acesso a uma planilha. A Damares está nos mostrando aí a capa dele. Nós temos aí relacionados os 68 programas que já fizemos até hoje, incluindo aí temas, convidados, são em torno de 160 convidados, e todas as informações pertinentes, né? Então, dentro desse universo aí de informações, tudo aquilo que não diria tudo, né? Porque sempre tem mais a se aprender, mas aquilo que todo gestor de condomínio, todo síndico, todo engenheiro precisa conhecer relativo à inspeção predial. Está aí debatido sempre com grandes nomes, né, com grandes feras da engenharia, da área condominial, e está à disposição de todos. A qualquer momento que queiram, é só clicar lá no nosso Instagram. Todas essas, eu só não contei as horas, mas com certeza são muito mais de 100 horas, todas à disposição de vocês, ok? E, da mesma forma, a gente está à disposição, havendo qualquer dúvida, pergunta, consulta, sugestão, nós estamos à disposição de todos. Hoje, nós temos um tema bastante importante, tenho certeza que isso vai haver vários desdobramentos, né? No sentido de muita informação que nós temos, e nós vamos tratar hoje das soluções para as patologias das construções, né? Que é aquilo que a gente repete sempre. Nós temos a inspeção predial, que vai constatar todas aquelas patologias, aquelas manifestações patológicas. Dentro do laudo, você classifica, né? Anomalia, toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, falha, toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta, e aí você tem necessariamente de corrigir essas patologias, né? Antes que eu esqueça, a classificação correta vai determinar as responsabilidades. Anomalia, responsabilidade da incorporadora. Falha, responsabilidade do condomínio, né? E aí tem a necessidade da correção, tanto das anomalias quanto das falhas. Para as correções, é importantíssimo que você fique atento àquilo que a gente vai conversar aqui hoje, porque as recomendações técnicas que a gente faz em todos os laudos busca exatamente trazer para vocês essas tecnologias, essas soluções para a correção correta, né? Evitando sempre que se permita ou que se aceite correções erradas, maquiagem, como a gente diz, no dia a dia, tá certo? Bom, o nosso convidado hoje é o engenheiro Robson De Stefani, da empresa Mares Soluções Construtivas. Ele vai se apresentar, mas de antemão a gente já acrescenta que ele tem soluções para muitas dessas patologias, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com ele hoje. Pois não, Robson, pode se apresentar. Boa noite, Maurício. Um prazer estar aqui com você e com todo o seu público que está nos assistindo. E obrigado aí pelo convite. A gente tem feito esse evento já recorrente. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, então já são quase 50 anos aí militando na construção civil, e fiquei 30 anos com loja de material de construção e construtora, né? Construí mais de 30 prédios aí na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, algumas obras fora do estado. E por um sonho aí de adolescente, de viajar muito para fora do Brasil, conhecia nos anos 70 a construção a seco e comecei a conhecer muita tecnologia. Desculpa. Robson. Oi? Alô? Está ouvindo, Nós Maurício? estamos com um problema técnico. Robson, está me ouvindo? Estou sim. Houve uma falhazinha, por favor, pode continuar.
Tá, então acabei conhecendo, viajando desde pequeno para fora do Brasil, construção a seco, né? E tecnologias que o Brasil aí, talvez não conhecia na época. Eu sempre fui muito curioso, fui muito à feira, né? Então, quando muito adolescente ia para a Disney, eu também ia, mas eu ia muito para a feira também de construção. Em 2008, por uma questão de desapropriação pela Infraero, eu acabei com a minha maior loja e resolvi criar uma empresa de tecnologia de construção, que é a Mário Soluções, e me dedicar a inovar um pouco no mercado. Então, desde 2008, que o que eu faço no mercado todo dia é trazer inovação. Como a gente conhece, né, Maurício, o brasileiro, infelizmente, não cuida do imóvel como cuida do carro, como cuida do eletrodoméstico, então a gente tem essa dificuldade de entender que produtos têm vida útil, que produtos têm validade. Então a gente precisa mudar esse cenário do Brasil de não cuidar de manutenção e também de investir mais aonde. Bom, não sei se estão me ouvindo, porque eu acho que a gente está com instabilidade aí, né? Bom, não sei se me ouve, porque o Maurício saiu, tem uma instabilidade na internet dele. Bom, vamos continuar aqui enquanto o Maurício reestabelece lá dele. Então, nós temos promovido nesses quase 20 anos. Ô, Robson, eu vou lhe pedir para reiniciar a sua fala, porque houve uma instabilidade aí, a gente não conseguiu entender, pelo menos, só um minuto. Damares, você consegue me confirmar? O público conseguiu ouvir? Foi só eu que fiquei fora? Então pode continuar, Robson, desculpa, Okay. Foi eu que perdi alguma coisa aí, mas não tem problema, a gente segue. Então, nessa nova vida de tecnologia, que eu represento hoje 13 indústrias, né, boa parte delas são multinacionais, todas elas com presença no Brasil, ou fábricas no Brasil, ou produtos que trazem e são distribuídos aqui. Então, meu trabalho nesses quase 20 anos tem sido incansável. Aí o Maurício já participou de um trabalho nosso aqui na empresa, né, que a gente faz sempre com especialistas, levando informação de produtos e sistemas que dão melhor desempenho à obra. Então, a gente tem no Brasil realmente uma dificuldade do investimento, né, seja por parte da construtora, do próprio cliente, principalmente na parte onde a obra mais demanda, que é a envoltória, né? Quando a gente fala em laje, fachada, onde ninguém quer gastar, né? Para ser bem sincero. Todo mundo gasta, às vezes, no revestimento interno, numa bancada, no metal sanitário, mas quando fala em investir numa textura, numa impermeabilização, tudo é muito caro, sempre é caro, então a gente acaba preterindo, às vezes, um investimento maior onde deveria se investir mais, né? E nesses anos aí convivendo muito com gringos, né, eles não conseguem entender esse nosso pensamento, né, essa dificuldade que o Brasil tem em investir um pouquinho mais onde leva sol, chuva e vento, né? Então, por isso a gente tem tanta patologia na construção. Agregado a isso, este baixo investimento inicial, existe também a dificuldade da manutenção. Eu devo estar falando aqui para centenas ou milhares de síndicos aí, eu também já fui síndico, eu construí muito prédio, mas já fui síndico de prédio e sou membro de comissão de obra no que eu moro. E a gente tem a dificuldade do morador entender que da porta para fora também é dele o patrimônio, né? Então ele gasta no apartamento, mas toda vez que tem o investimento no prédio, ele não se sente dono do patrimônio. Então isso é uma cultura brasileira, ou falta dela, né, de não querer para o bem comum o que é para ele também. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Eu estou vivenciando isso no meu condomínio, né, a dificuldade que a gente tem em investir e de manter, inclusive, uma cota extra para fazer a manutenção preventiva sempre, né, manter o condomínio atualizado, trocando selante. É sempre mais barato, né, Robson, do que fazer Exatamente. A corretiva, né? Então, eu citei esses dias numa reunião de condomínio e falei, não é possível, cara, que a gente não muda. E quem trabalha nesse mercado, né, que administra condomínios, são verdadeiros heróis, né? Porque a gente, às vezes, quando chega numa reforma mais agressiva, eu citei o termo esses dias que eu falo que é quase uma arqueologia, né, Maurício? A gente entra numa obra para quebrar a fachada, você vai descobrindo fantasmas atrás da porta ali, que não existe nada que você consiga prever tudo que você vai ter pela frente.
remove-se uma cerâmica, remove-se um emboço, às vezes você vai encontrar uma estrutura corroída, vai ter que tratar aquilo, e esse custo não está previsto, né? Pode ser até estimado, mas você vai encontrar lá Raramente você acerta, né? Acerta, é preciso. E isso vira um caos dentro do condomínio, porque o orçamento que era de 2 milhões passa para 2,5 e vira aquela guerra, por que estão cobrando isso tudo? Então é caótico. Mas quando o trabalho que eu venho fazendo aí, e com bastante vitórias, né, algumas derrotas, mas muitas vitórias, é promover uma mudança aí na mente, né, na consciência, que vem desde lá da base basicamente da escola. Na cultura, né? Eu tenho feito trabalho muito intenso aí nas universidades, porque a gente tem uma formação ruim em materiais, né, seja nas faculdades de arquitetura ou engenharia, o aluno sai de lá pouco conhecedor de produtos. Então, assim, a gente vai para o mercado e o engenheiro ou o arquiteto vão aprender na rua, no emprego dele, o que é um selante. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. A gente tem hoje o MS, né, que é o metoxilano. Todo mundo parou a mente no PU. Então, quando você fala MS, 90% dos engenheiros não sabem o que é MS até hoje. Então, a gente tem que fazer quase que desculpa o exagero, uma catequese, né? Não é culpa dele, é uma questão da base. Hoje eu fui dar palestra na faculdade, hoje não, dias atrás, onde o professor não sabia o que era MS. Professor de engenharia, que é um selante mais evoluído que o PU, e que o PU já está em desuso, inclusive em alguns países, nessa aplicação de junta de movimentação. Então, a gente precisa vir lá na base, né? Começar essa informação vindo lá do estudante de engenharia, estudante de arquitetura, levar a informação para eles, para que eles venham para o mercado conhecendo novidades, né? Eu tenho produtos que eu trabalho, sistemas que o Maurício conhece aí, que já estou há 15 anos, 18 anos aplicando, e é novo ainda. A gente tem muita gente que não conhece alguns dos sistemas que a gente vai comentar hoje aqui, seja um isolante térmico. Então, é uma dificuldade que a gente tem de levar a informação. Ô, Robson, é importante, você tocou em pontos sensíveis exatamente no nosso objetivo aqui, tá? Também como você trazer a cultura e a necessidade da manutenção e inspeção predial, né? Se não há inspeção, você não conhece a sua edificação, né? Então, como é que você vai querer fazer manutenção sem ter conhecimento do que é a sua edificação, né? E a manutenção é aquela séria dificuldade, né? O brasileiro prefere gastar rios de dinheiro com carro, mas faz a manutenção no carro todo mês, se for necessário, né? Se tiver previsto lá no manual, mas na hora da cota condominial para as manutenções, isso vira uma guerra, né? E aí, alguns síndicos que ainda não estão preparados para isso tem muita dificuldade de levar essa situação adiante, né? Eu gostaria de comentar, eu já fiz muito mais de 1.000 laudos, já perdi a conta, mas tem um prédio na Praia do Canto, não vou citar nomes para evitar desgaste, mas eu tenho certeza que a síndica, ou a ex-síndica, está aqui nos assistindo, é uma dentista que nos dá o maior suporte, apoio, está sempre me mandando mensagens, e falei com ela logo no início, logo que eu comecei as vistorias desse prédio, né? Os apartamentos são, provavelmente, se não são os mais caros, mas são um dos mais caros da Praia do Canto e, por consequência, da cidade, né? Mas, se você começar a observar internamente, estão todos eles maravilhosamente bem acabados, decorados e manutenidos. Agora, a hora que você pega as partes comuns, em que pese um prédio de alto luxo, a manutenção externa ela não existe. A síndica, por mais que ela tente buscar essas manutenções, e aí até que eu me lembre, ela me disse outro dia que tinha desistido, entregou, mas ela não conseguia recursos para fazer a manutenção, né? Isso que nos leva a essa dificuldade. Um detalhe que você comentou também sobre a formação. A gente repete sempre aqui nesse programa, né? Dia a dia a gente vem, né? Você vem mais ou menos da minha época. Na verdade, eu fui amigo na engenharia, na UFES da sua irmã, né? Da Regina, né? Eu acho que é um pouquinho mais nova que você. Mas é praticamente a mesma época, né?
e em que pese naquela época nós só tínhamos UFES para fazer, né? Não tínhamos essa enorme opção de escolas, né? Mas a gente está vendo que essa dificuldade, a tal da EAD, engenharia à noite, né? Isso está levando para o mercado profissionais com essa deficiência que você está apontando aí, não é isso? Isso. E outro detalhe, Maurício, que no mercado a grande dificuldade de nós, eu falo nós, indústria, porque hoje eu pulei para o lado do Ricardo Balcão, né? Eu não estou mais como revendedor e nem construindo, eu sou praticamente um consultor e represento fábricas, né? Então, esses anos foram maravilhosos na minha vida, porque eu tive a oportunidade de ter interação com gringos aí, né? Com indústria de alta tecnologia fora do Brasil, e estou atualizado em tempo real. E o meu maior prazer é levar essa informação para frente. É o que eu aprendo hoje, que está lançando na Alemanha, lançando na Europa, nos Estados Unidos. Imediatamente, na hora que chegou aqui, como a gente tem essa conexão online com eles, buscar levar isso para o mercado de imediato. Como é que a gente faz isso? A mídia social hoje em dia ajuda muito, né? A gente consegue divulgar eventos, como a gente já participou de alguns com a gente, mas a maior dificuldade que a gente tem hoje no mercado é que o engenheiro pare para estudar, entendeu? Porque a máquina engole ele, a obra engole. Eu falo que eu tenho um monte de amigo hoje que virou planilheiro, ele vai para o canteiro de obra, fica dentro do container respondendo o relatório o dia todo. Então, ele às vezes até quer te receber na obra, mas a construção civil está virando uma obra de planilha. Então, o cara fica no container o dia todo, respondendo o relatório da consultora. Eu falo, cara, e quem que cuida da obra? É o estagiário, é o engenheiro júnior. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado, cara. Essa o dia a dia, né? E o resultado final disso, Robson, a gente vê todos os dias, né? Porque eu faço vistoria todos os dias, e, infelizmente, a qualidade desse trabalho, dessas obras que estão sendo entregues, estão muito aquém daquilo que é minimamente necessário, né? E, por vezes, também há aquela questão de buscar sempre o mais barato, né? Aquela solução que reduz bastante os custos, né? Mas isso nem sempre é o bom, né? Seria aconselhável, não é isso? Eu comento muito com os nossos amigos aí o seguinte: vá a feiras, né? A gente tem todo ano uma FEICOM, uma Revestir, uma Concrete Show, e muita gente, não tem tempo, não tem tempo. Arruma tempo, cara, porque você precisa se reciclar. Então, assim, eu sempre comento o engenheiro aeronáutico, o engenheiro eletricista, o mecânico, ou ele está atualizado ou ele fica sem mercado, né? Porque não dá para você trabalhar numa VEG aí e não acompanhar em tempo real que o mundo da mecânica ou da elétrica vem acontecendo, você vai ficar desempregado. Na civil isso é um pouco mais complicado, né? A gente, às vezes o pobre coitado tem que tocar uma obra sozinho. Eu vou em prédios aí que tem um engenheiro só, tomando conta de um prédio, às vezes de 8, 10 mil metros quadrados, com alguns assistentes, e ele ali respondendo planilha também, que a própria consultora exige. Então, a gente está vivendo um momento difícil. Não é fácil, eu sei que os relatórios são importantes, mas mais importante é você estar acompanhando uma junta de movimentação sendo executada, uma concretagem. Eu já tive casos de obras que eu fui visitar aí de casa, que eles iam concretar lá e sem armadura negativa. O engenheiro não estava na obra, e quando eu cheguei para tirar uma foto de drone, eu olhei para a armadura e falei, cadê a negativa? O caminhão betoneiro estava rolando lá fora, e o mestre de obra, ai meu Deus, esquecemos de armar. Eu falei, caramba, bicho. Então, assim, chegou nesse nível, né? Então, a gente tem uma situação mais grave, Robson, tem uma situação mais grave. A gente tem apontado aí diversas vezes, a grande maioria das inspeções que a gente faz, a gente tende a buscar, a recomendar uma análise estrutural, né, que é feita por nosso parceiro, a Excel Engenharia, o engenheiro Robson Gaiofato e o Luiz Araújo, você conheceu, ele estava lá naquele dia. São projetos estruturais que já vêm da sua origem, né, da sua elaboração, com muitos erros técnicos, né, com pessoas que ainda insistem em querer atender a norma americana, de situações de colapso que já aconteceu em função disso, né? E as empresas não se deram conta, as incorporadoras não se deram conta que essa situação está gerando um passivo enorme para elas, né? E cada dia mais a gente busca a inspeção, busca as causas desses erros
de projeto, erros de executivos, e que vem, inevitavelmente, a conta vai chegar. Então, não adianta querer fazer o mais barato, não adianta querer não tomar conta de uma obra com a tecnologia que deve ser, porque essa conta vai chegar, né? Eu queria só aproveitar, o Robson, a oportunidade, agradecer o Marcos, ele é de Vila Velha, está sempre nos dando apoio, agradecer ao Anderson Macarenco, muito provavelmente ele vai estar lá, deve estar indo para São Paulo amanhã também, porque ele está sempre participando do CONASE. Isso, o Anderson é síndico profissional, uma das maiores autoridades na área de síndicos aqui no Espírito Santo. Ao Bruno Ceuto, que é nosso parceiro, já fez programa aqui com a gente, já foi um grande calculista, hoje está lá em, acho que Florianópolis, trabalhando lá na área pública, com análise de projetos e outras situações mais, está sempre nos dando apoio aqui, né? E todos aqueles que também, no dia a dia, aí, trazem aqui a sua contribuição, tá certo? Ô Robson, vamos iniciar aqui, então, na parte prática, né, no seu material. Nós temos aí uma apresentação que você usa como referência, né? E, de início, você já começa a tratar das questões de impermeabilização, selantes, conforto técnico, né? Exatamente naquela linha de que a parte externa, a parte que tem maior variação térmica, né? Fachadas, que, como você comentou bem, é aquilo que, na verdade, ninguém quer fazer, né? Ninguém quer dar manutenção nas áreas comuns, mas é importante que a gente comece a chamar a atenção, né? Um produto que eu conheci com você lá, o STO, que trata aí de impermeabilização das fundações, achei excepcional, não conhecia, admito que não conhecia, e já indiquei para diversos clientes, né, que já compraram com você e já aplicaram, né? Você podia dar uma explicação melhor para os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem? Desculpa. Bom, vamos falar, seria o PAD, né? Que é um termoplástico. Eu pedi a Damares para ela passar um próximo slide aí. Sim. Nós temos aí nossa cultura, né? Desde que eu tinha loja, o que se vende para impermeabilização de solo? A grande maioria das obras brasileiras, lona preta, e um impermeabilizante basicão aí para baldrame, para vigas, né? E a lona preta, o máximo que ela vai fazer por nós aí é não desidratar o concreto na hora da cura, né? Mas impermeabilizar seria assim um sonho se a lona preta de micras, que rasga toda durante a própria armação, fosse servir para impermeabilizar alguma coisa. Então, nós temos hoje no Brasil o PAD, vamos para o próximo slide, por favor, que é um termoplástico. Ele tem uma extrema resistência à tração, a gente aplica ele tanto em lajes como em muros, e é o único momento de você aplicar, nós temos ele com geotexto ou ele puro, né? Vamos no próximo slide, por favor. Ele vem em rolos, né? Então a gente vai simplesmente desenrolar isso aí sobre o solo, né? Todo tratado, ou no muro, aplicando a armadura em cima. Então, é um material que é muito usado em canais de transposição, em lagos, né? Ele é termossoldado, mas no caso de laje, ele é simplesmente sobreposto, aplica-se uma fita de adesivo em cima. Então, nós conseguimos com isso aí manter tanto uma laje sem a umidade ascendente, quanto um muro também sem a umidade chegar nele. Como ele é uma cortina, né? Ele não está nem aí para fissuração, para movimentação estrutural. Se o muro fissurar, diferente de uma manta maçaricada ou de um impermeabilizante líquido, ele abriria e a água ia passar, ele não. Se o muro abrir, o concreto tiver uma broca, alguma coisa, ele vai estar com a cortina por fora impermeabilizando. Então, esse é um produtão com preço muito baixo e só tem esse momento de aplicar na hora de fazer a execução de fundação. Depois já era. Depois a gente tem que cuidar da umidade ascendente mesmo, né? Tá. No próximo você já vai mudar o assunto, mas é o mesmo, mas traz outras características. Eu só queria acrescentar aí informações importantíssimas. A gente está cansado de ver engenheiros executando muros como se fosse arrimos. Muro não é arrimo, prezados.
tomem cuidado com isso, tá certo? E esse material, por que eu estou falando isso, né? Esse material também serve para proteger o arrimo, né? Porque necessita também da impermeabilização, né? E da correta drenagem, que também nos ajuda, não é isso, Robson? Exatamente. Esse exemplo aí a gente tá tratando aqui por temas, né? Então, em alguns momentos, eu tenho mais de um produto para a mesma aplicação. Aqui eu apresento uma aplicação um pouco mais técnica, que é uma geomembrana de PVC soldada a micro-ondas, né? Feito um pano único aí de 7 metros de altura por 22 de comprimento, já com os ilhoses aí em cima para costurar no concreto. É uma geomembrana mais, vamos dizer, de uma aplicação mais técnica que a primeira, né? Então, a gente tem isso aí, a necessidade do cliente era ter uma garantia total de impermeabilização, não há nenhuma fresta, nenhuma possibilidade de isso rasgar. Então, esse é um material eterno, aí vai ficar, enquanto durar a edificação, ele está ativo aí dentro. Podemos passar para o próximo? Bom, paredes externas, né? O grande, eu com esse contato aí com os gringos nesses anos todos, aprendi muita coisa que eu, em anos de loja aí, de consultora, tive muita oportunidade em feiras fora do Brasil de aprender sobre textura, sobre tinta, mas muita coisa para mim nesses 18 anos, principalmente os 10 anos de Stoia, que é uma empresa alemã que tem 200 anos de mundo, 10 de Brasil, completou esse ano. Só veio para cá depois da norma 15.575. A Stoia não entra em país nenhum que não tem uma norma básica a ser seguida, né? Então, a gente tem uma norma que ainda eu acho fraca, mas pelo menos é alguma coisa, né? Mas devo confessar para você que são pouquíssimas as incorporadoras que estão atendendo a norma de desempenho, né? Infelizmente, de 10 laudos que eu fiz em edificações que deveriam estar atendendo a norma de desempenho, nenhuma delas está atendendo a norma de desempenho, né? De novo, é passivo enorme ficando aí. E como você comentou aí, ressaltando o que você comentou, né? As empresas do exterior ficam assustadas com essa falta de tecnologia que a gente tem aqui, não é isso? E com algumas empresas até foram embora do Brasil, Maurício, desistiram do nosso mercado porque é bater em pedra às vezes, né? Eles têm produtos e sistemas que não foram aceitos pelo mercado por questão de custo e são usados. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, eu trabalho há muitos anos com light steel frame, né? Fui sócio de uma empresa suíça aqui no Brasil e tive palestrando aí em outros países, Argentina, Chile, fui convidado para fazer uma palestra na Bolívia, né? Então, nada contra a Bolívia, mas quando eu fui, falei, poxa, é um país menor, né? De uma engenharia bem inferior, e fiquei espantado, até porque a Bolívia tem sismo, né? Então eles evoluíram muito na construção civil. O terremoto ele faz crescer muito, assim, né? Ou você constrói de forma estável, ou você vai cair o prédio mesmo se der o primeiro sismo. Então eu fiquei espantado em Cochabamba, em Santa Cruz de la Serra, com o nível que eles estavam fazendo obras. Mas focando aí nas nossas obras, nos nossos condomínios, qual é o maior problema que a gente tem no Brasil? É o calor, a variação térmica e o choque, né? Hoje estava, apesar de a gente estar no outono, estava a temperatura quente pra caramba aqui na cidade de Vitória, e pega um dia quente desse, vem uma chuva fria em cima, a parede chega a estalar, né? A gente ouve a parede fissurar com o ouvido, né? Não vê com os olhos só, não. Então, assim, essa expansão e contração é o nosso grande vilão aí da fachada. E a gente continua fazendo a mesma coisa de 500 anos, rebocando prédio, e agora com a mão de obra cada vez mais difícil. Então, nós vamos tratar basicamente disso aí, o que a gente tem para melhorar esse choque aí, esse vilão. Vamos para o próximo aí, não. E o maior problema que a gente tem hoje é isso aí, né? Os senhores síndicos aí sabem da dificuldade que vocês têm de convencer o condomínio a fazer a manutenção preventiva, mal, às vezes, faz a corretiva, né? Então, a gente, às vezes, vende uma textura que tem 5 anos de garantia, 10 de vida útil, e o próprio síndico não consegue sequer lavar o prédio, como preconiza a norma, porque os condôminos não aceitam, às vezes, gastar dinheiro com isso. Então, a gente vive numa cidade, o caso de Vitória, é uma cidade que está sendo estudada pelas nossas indústrias, que é uma das cidades mais críticas. Nós temos uma salinidade marinha combinada com a tabela periódica inteira batendo nela, né? Minério de ferro, carvão mineral, enxofre, tudo voa em cima da fachada. Então, é uma bomba corrosiva
E quando você junta isso a não dar manutenção, nem lavar, vira uma bomba química, né, em cima da fachada. Vamos na próxima aí. Bom, o primeiro exemplo, eu acho que eu vou pular alguns slides, Maurício, que são mais ligados à construção residencial, já que a gente está muito no foco do prédio, né? Então, vamos mais um aí. Então... Não, deixa eu só voltar nesse anterior, Damares, por uma situação bastante peculiar. A gente vê constantemente síndicos contratando a lavagem de prédios, né? Mas eles não. A contratação é sempre feita da forma com que a empreiteira quer fazer, né? Raramente você tem alguém especificando o trabalho como deve ser feito, né? E aí eu queria que você explicasse a diferença desse produto que é feito para a lavagem, né, com aquela água sanitária ou que se costuma usar no dia a dia, Robson, por favor. Bom, a água sanitária ela é um fungicida, mas ela corrói guarnições e alumínio, né? Então, principalmente alumínio, né? Quando ela é aplicada, ela reage com as esquadrias, ela causa alguns danos aí, né, para alguns materiais. E a Stó trouxe aí da Alemanha o fungal. Então, a gente tem na Pachada, mesmo às vezes o olho humano não enxergando, está cheio de fungo. A própria umidade, a chuva, traz esse fungo, ele se deposita no rejunte, ou na textura, ou naquele cantinho ali, e isso vira uma colônia, né? Então, a gente tem esse fungo contaminante. O fungal ele tem esse trabalho de fazer agir como fungicida, descontaminar, e principalmente nos prédios na área sombreada, porque o sol é o melhor fungicida que existe, né? Então, aquela área do prédio que por arquitetura não bate sol, ou por um prédio vizinho bate pouco tempo por dia, é muito sacrificada, e ali o fungo cresce na velocidade doida. Então, a gente tem esse material para se lavar o prédio de uma forma mais técnica, como o Maurício comentou. Ok. Pode seguir, então, a sua vontade, a sua disposição aí. Bom, hoje, falando em obras novas, inclusive, né, eu tive uma infeliz surpresa de anos atrás, aí, poucos anos, conhecer uma empresa que estava usando o reboco com areia da própria obra. Né? Então, eu não acreditei nisso. Falei, não é possível, cara. Então, não, é porque a gente peneira. Eu falei, cara, mas não é possível, nós estamos a 100 metros do mar, cara. Então, assim, não é possível que essa areia sirva para esse propósito. Isso aí, Maurício, é uma coisa que os gringos se horrorizam, né? A gente, quando trabalha com empresas multinacionais, aí, quando você conta uma história dessa, até mesmo algumas areias industrializadas já têm uma qualidade um pouco duvidosa, dependendo do fornecedor. Agora, você pegar e virar areia em obra, hoje, que para mim já é uma aventura, e virar a obra com areia de 100 metros de nível da linha do mar, sim. é uma coisa que não soa até surreal, né? Mas vamos lá. Então, lembra até o Sérgio Naia, né? Então virou folclore isso, né? Só falta as conchinhas, né? Mas material orgânico tinha muito. Então, a Stó, ela produz no Brasil emboço e reboco. Com 10 milímetros, eu tenho um reboco impermeável. Então, com fibra de polipropileno, grão controlado de areia. Então, o mínimo que a gente fala assim, vai rebocar um prédio, pelo menos trabalha com material de boa qualidade, que seja com tecnologia agregada. Que rebocar um prédio hoje a semana que vem nós temos visita aqui de engenheiros da Stock no Espírito Santo, e a gente vai fazer alguns eventos aqui com alguns mantenedores e outros especialistas, e a gente luta, às vezes, para fazer pelo menos isso aí. Agora, com a mão de obra hoje difícil, precária do jeito que está, que a construção civil está vendo a maior crise, desde que eu me entendo por gente, né, de falta de mão de obra, o ato de você rebocar um prédio hoje é uma arte, né? Então, você trabalhar lá no sol quente com um operário, às vezes pouco treinado, chapar uma massa e achar que aquilo vai ficar estável ali por décadas é quase um sonho, né? Então, verdade. A gente tem rebocos mais técnicos, vamos passar no próximo aí. E um deles que a gente tem vendido muito é o Powerwall, que é quando você descasca um prédio, faz a remoção da pastilha cerâmica. Lembrando que o Maurício comentou nisso, gente, a gente escuta todo dia de alguns profissionais, mas eu preciso contratar um especialista para fazer análise do meu prédio? Eu falo, cara, como que não? É um corpo humano que você tem aí, só ele é de concreto. Ele tem que ser analisado. Antes de você. A gente aqui vive, parece um balcão. Eu tinha loja de material de construção e passei desde meus 15 anos sendo farmacêutico de balcão. Né?
Estou com problema na minha casa, o que você recomenda? Eu falei, nossa senhora. E achei que com essa vida nova minha isso fosse mudar, piorou. E a gente, como representa a fábrica, todo dia a gente tem um cliente que quer que a gente dê uma receita para a obra dele. Eu falei, não, cara, você tem que contratar um especialista. Ah, mas é muito caro, não quero fazer análise, não, quero reformar. O pintor veio aqui e falou que só escapar uma tinta em cima está tudo resolvido. Eu falei, ó, eu, como vendedor, se você quiser me comprar, eu estou te vendendo, cara, mas isso é um crime que você vai fazer com o teu condomínio. Então, Robson, fazer só uma pontuação aqui. De cada 10 prédios que nós fazemos a inspeção predial, projeto de fachada, a gente nunca, vamos dizer, nos mais de 1.000 laudos que eu fiz, eu nunca vi um projeto de fachada, né? E é exatamente de encontro com o que você está falando. Se a sua fachada ela não for projetada, e aí a gente não está falando aqui de arquitetura, de definir qual é a cerâmica, qual a cor da cerâmica ou situação parecida. Nós estamos falando do chapisco, do reboco, da qualidade do reboco, do modo de elasticidade do reboco, da execução dos serviços, das juntas, dilatação e das demais juntas, né, da aplicação do correto mastique. Não se toma cuidado com essa situação. Cada um faz aquilo que está na cabeça do encarregado lá, ou, quando muito, do empreiteiro, que tem um pouquinho mais de experiência que o encarregado, mas que também quer fazer aquilo de forma rápida para ganhar o dele e sumir, né? Então, você está mostrando aí um produto, um reboco, produzido com qualidade, um produto controlado numa indústria, né? E que vai dar um resultado satisfatório, correto? Exatamente. Então, nesse caso, a gente está aplicando. Bom, só voltando o conselho aí para os nossos ouvintes, é que jamais faça nada no prédio sem contratar um especialista para fazer uma análise prévia, né? Fazer os diagnósticos para depois prescrever vamos dizer, como é que vai reparar essa fachada. Sim. Então, a gente tem prédios aí que a gente vê no olho e fala assim, está tudo bonito. Quando você vai fazer percussão ou fazer extração, metade está podre. Então está pendurado ali porque Deus é pai, né? Sim. Então, quando começa a tirar, então assim, hoje entrou no mercado, eu falo que o maior mercado que a gente tem hoje no Brasil é reforma. É muito maior do que o mercado das novas construções, até porque a gente abandonou a obra durante muitos anos, agora tem que consertar, né? Tem que melhorar. Então, entrou no mercado recentemente muita gente, né? Muita gente boa, mas muito aventureiro também, a gente tem enfrentado aqui. Cada pergunta que a gente recebe que é assustadora, né? O empreiteiro que está fazendo a reforma perguntar para a gente, o que eu faço com isso aqui? O cara manda foto pelo WhatsApp, quer que a gente, por telefone, dê uma prescrição de algum produto. Eu falei, amigo, desculpa, eu não vou te responder. Mas então o Powerwall, só voltando nos produtos, ele é aplicado sobre o emboço que você retira a cerâmica, feitas análises, logicamente está aderido, e a gente precisa recompor para planificar essa superfície e às vezes aumentar a resistência de superficial dele. Então, o Powerwall a gente chega até 0,5 MPa de resistência superficial. Então, um material que traz aí uma regularização, permite que você recoloque a cerâmica ou faça a pintura em cima, um material fibrado, né, com fibra de polipropileno, e a gente tem ele com 10 milímetros em impermeável. Vamos para o próximo slide aí. Esse é um exemplo clássico do reboco virado em obra, né? Essas pipoquinhas aí são material orgânico. Que então, vem junto com a areia. Cada dia a gente está encontrando mais isso aflora depois, né? Posso usar a minha textura mais top que eu tenho, a base de silicone, que isso vai aflorar. Isso vai contaminar o revestimento. Bom, aí alguns outros rebocos para a parte interna, também principalmente para a alvenaria estrutural, de baixa espessura e alta aderência, né? Vamos para o próximo aí. Um reboco pronto, colorido, muito usado aí por construtoras em diversos estados, porque ele já vem com cor, né? Cinza, bege, marronzinho, para garagem, para escada, para aquela aplicação menos nobre, principalmente interna. Não recomendaria isso para fachada, porque ele acaba sendo um produto que não tem um controle de tonalidade, mas é excelente para essas aplicações, onde você não tem uma demanda de uma estabilidade de cor. Rebocou, já está pronto, né? Já está colorido. Aqui é uma dica, né, que serve para obra residencial, mas predial também, não tocar o reboco ao solo. Isso a gente tem muito em prédio também, né? O reboco está tocando na jardineira, lá na floreira. Se durante a reforma... naqueles prédios
de condomínios maiores, né, onde você tem diversos prédios, e esses prédios têm no entorno um jardim, né? Isso é clássico, né? Então, a dica que a gente dá aí na reforma é meter a maquita e cortar esse reboco aí no pezinho dele, soltando ele do solo, quebrando a ponte de umidade. Lógico que a gente tem no próximo slide aí os materiais de impermeabilização, tanto dessa topa do pé da parede, como do reboco final, que vai ser uma área muito lavada aí por chuva ou por irrigação, né? Vamos para o próximo. Sim. Então, esse é um material polimérico que o melhor dos mundos é aplicar 2 vezes, né? Lá na alvenaria, rebocar em cima e rebocar em cima da superfície, pelo menos a 1,20 m, para você evitar aí que essa água que vai molhar por aspersão aí, ou por chuva toda hora, fique batendo direto nesse barrado da casa. Isso tem sido um sucesso, a gente tem medido bastante, e esse é o resultado, né, que a gente vê de problemas de impermeabilização. Mas nessa foto da esquerda também tem um outro... Só uma ressalva aqui, não esquecendo que na parte interna a impermeabilização é feita com aquele produto lá do início, que também, se não fizer, não vai adiantar nada essa parte externa. Vai capilarizar por dentro também. Isso. Então, essa foto da esquerda, ela mostra 2 coisas, né? A água que está lavando essa fachada fez esse estrago, mas também venceu, às vezes, a capacidade da tinta de trazer estanqueidade para a obra e não é retocada. Eu tive loja de material de construção, Maurício, 32 anos, e eu não lembro de quase nenhuma vez de um cliente me perguntar qual a vida útil da estanqueidade que essa tinta me traz. Era preço. Tá? Então, é preço, é coloridinha, essa aqui é amarelinha, bonitinha, essa aqui é texturinha linda. Mas essa é a pergunta básica, que é quanto tempo a minha obra fica estanque? Não tem. Até hoje, com a Store, a gente tem produtos que vai até 10 anos de garantia de estanqueidade, e a gente não consegue, às vezes, mostrar para o cliente que existe um produto, é como um pneu de carro, né? Você vende um pneu de roda 20 mil ou roda 60 mil quilômetros. O que é caro, né? Caro, às vezes, é um produto que dura pouco. Então, existe essa tecnologia também em tinta e textura. Mais uma ressalva, Robson. Lembrando, senhores síndicos, principalmente, quando contratam obra, a contratação tem que ser feita com base em um termo de referência inicialmente elaborado. Não se contrata a obra chamando o empreiteiro e pedindo preço sem determinar o que ele vai executar, porque senão o que vem para os senhores síndicos são propostas que não vão poder ser comparadas. Cada um vai propor aquilo que lhe acha mais conveniente e, infelizmente, você vai contratar errado, vai executar errado, jogar dinheiro fora. Correto, Robson? Exatamente. Bom, essa aí é um exemplo clássico de obras, às vezes, de supermercados ou de prédios, né, não tanto prédios, onde o bloco de concreto fica sem nenhum acabamento. Então, acaba contaminando o ambiente interno lá. Eu ia te propor, Maurício, como a gente está com público condominial, né, que a gente pule alguns slides que são... Ok, não, fica à vontade. Você pode fugir. Depois, quem for engenheiro e tiver interesse, a gente está à vontade aí. Isso aqui, volta, por favor, outro slide. Mais um. Isso acontece em prédio também. A escada, às vezes, externa, né, está em contato... O próximo, por favor. Em contato com a alvenaria e com a fachada. Então, existe muita situação em prédios também. Isso teria que ser tratado como de solidarizado, né? Uma junta de movimentação aí. Porque isso trabalha de forma diferenciada e isso é ponto de filtração gravíssimo aí na obra, né? Então, é só umas dicas aí. Então, existe o que o síndico vai observar é que aí vai começar a juntar o cloreto, né? O sal que vai ficar acumulando no entorno aí, porque por onde passa a água, ela percola e carreia o cloreto. Na foto já dá para ver a avenida que ficou aberta aí com a dilatação da pedra. Então, já abriu uma boca aí para a água entrar, né? O próximo, por favor. Caixinhas de luz são outros grandes vetores, né, de água, né? Então, eu durante muitos anos vendi uma caixa apropriada para uso externo que tá até hoje, eu tenho 18 anos que eu fechei minhas lojas, eu tenho um saldo de estoque guardado lá com essas caixinhas. Ninguém usa e nem encontra mais para comprar. E outra dica também é não botar o conduíte numa caixa de luz, deve ser virado para baixo. Né? Isso. Senão conduz a água para dentro do ambiente. Vamos para o próximo aí.
Vedação de canoplas também, de chuveiros, de registro, de torneira, é um vetor enorme de infiltração. Então, é feita chumbada lá a conexão, o joelho ou a luva ali na parede, e fica aquela boquinha aberta com a água entrando ali. A cada vez que você usa o equipamento, essa água vai passando. Ela vai minando tudo, né? Então, eu brinco em obras que eu visito nos Estados Unidos e na Europa, a gente brinca que os caras são igual o Mr. Seal, né? Eles usam o selante está no cinturão deles agarrado. Tudo que eles fazem, eles selam, né? Então, a gente tem que tapar buraco. A água, a gente não briga com ela, a gente negocia, né? Ela não entra por aqui, vai para o outro lado. Então, a gente precisa tratar isso aí, tapar esses pequenos buraquinhos, são eles que trazem os grandes prejuízos, né? Vamos para o próximo. Sem dúvida, o Robson, todos aqueles síndicos, todos aqueles proprietários de unidade privada que adquiriram, podem procurar em todos esses pontos que ele vai achar o local que não está protegido, né? Que deverá fazer, né? Só tirar a canopla que ele vai achar essa boca aberta, lá, como a gente está falando aí. A proteção também, a impermeabilização por trás de rocha, de pedra, é muito comum em condomínio. Você está na área de lazer lá, uma pedra palito, uma pedra mel, uma rocha natural, um tijolinho maciço, como revestimento. Ele é uma bucha, né? Então ele já não tem rejunte, porque é natural, ele não tem rejunte. Essa água passa por ele, vai até a alvenaria e estoura tudo. Então, a recomendação nossa é uma argamassa polimérica, que a gente tem aí da Store, por trás aí desses revestimentos. Sim. Vamos lá. Aí, impermeabilização de dutos, né? Incêndio, redes sanitários, tudo que entra na fachada. Não adianta tentar com manta preta, manta asfáltica, a gente não consegue. Então, a gente tem hoje materiais de membranas, né? Não são manta líquida, tá, gente? Que esse nome é queimado. A gente tem membranas de impermeabilização que faz um trabalho em 3D. É uma pintura de impermeabilização. Materiais com até 10 anos de garantia, que agregados aí à tela de poliéster, você cria uma manta de impermeabilização ultra flexível e se amolda todinha essas figurinhas como a gente está vendo aí. Então, isso a gente encontra muito, Maurício, lá nos reservatórios de água superiores, muito problema de filtração, porque o tubo de incêndio que sai lá do reservatório, ou o tubo de água que alimenta o reservatório, todo cheio de problema de impermeabilização em volta. E a mantinha, às vezes, ela faz o trabalho contrário, né? Quando ela abre a boca, ela joga água para dentro, né? Ela faz um funil. Vamos para o próximo aí. Aí, coifas também pode acontecer muito em prédio, né? São materiais que se aquecem, né? Então eles se dilatam e já soltam não adianta rejuntar isso com rejunte cimentício. Também é junta elástica, tá? Então isso aí é usar materiais elásticos aí para fazer a calafetação. Vamos para o próximo aí. Eu só queria voltar ali, quando a gente falou lá no início do EMS, que é ainda um ilustre desconhecido, que é o metoxilano. O que ele é? É uma evolução química do PU, do PU, que a gente fala como gilete até hoje, né? Todo mundo só sabe PU. A diferença de metoxilano para PU é 3 vezes mais longevo, pode aplicar com superfície úmida, muito mais elástico, e um material que tem outras vantagens. Então, assim, não dá para continuar usando PU numa área exposta ao UV dessa daí. Junta de movimentação é um capítulo à parte, eu acho que eu vou ser até breve nisso, porque isso merece muito estudo. A única coisa que isso precisa de especialista para prescrever, e prédios que são reformados, às vezes, não tinham, e a gente fala assim, você aproveita a reforma e faz, porque não tinha, isso é norma, né? A gente precisa fazer. Então, a gente só tem um comentário a fazer. A impermeabilização primária ela é obrigatória. Não adianta botar soltar o céu e o MS em cima. Tem que fazer a impermeabilização lá atrás. E o que a gente tem para isso? Um material cimentício, que é uma argamassa polimérica que conversa com a textura ou com a argamassa da cerâmica que vai colocar. E não há necessidade de fazer 20 centímetros para cima e 20 para baixo, aí, que só vai gastar material à toa e marcar a fachada. Então, para isso, a gente tem alguns materiais aí que são apropriados para isso. Ok, estou insistindo. Isso que você está mostrando aí, obrigatoriamente, precisa vir detalhado num projeto de fachada,
tá certo? Não é simplesmente usar a experiência do vendedor, né, para poder fazer as correções. O projeto de fachada ele tem que contemplar todas essas informações e mais. O projeto de fachada tem que ser entregue pela incorporadora ao síndico, né, e fazer parte lá da inspeção predial de início. Quando se for fazer a reforma do prédio, você saber o que está usado e não ficar tentando adivinhar o que está acontecendo. Bom, friso feito no reboco, eu digo o seguinte, esquece essa ideia, não faça isso, porque isso é patologia pura. Nós temos material para tratar, a gente tem técnicas hoje de fazer isso na textura, com sulco, né, na própria textura, não fazer um friso, porque isso é um caminhão de patologia que vem junto com ele, né? Então, a gente vai provocar, se tiver que ser feito, a gente tem um material para tratar, mas eu prefiro até pular esse slide para pedir aos arquitetos que não façam isso. Bom, esse é o selante que a gente vê muito sendo usado de base petróleo, né, que são os materiais de base que não conversam nem com a argamassa da cerâmica e nem com a textura ou tinta que é aplicada. E fazer essa impermeabilização com quase 10 centímetros para cima e para baixo é uma ignorância que não precisa disso tudo. Então, acaba marcando a fachada toda. É muito comum você ver em prédios texturados, mesmo a nossa textura, que tem um padrão muito alto, não consegue esconder essa fotografia por trás dela aí. Bom, aí esse é o meu prédio que eu moro, virou capa do catálogo da RAD por ser uma aberração que foi feita. Usou-se um selante com 6 centímetros exposto ao sol. Lá atrás tem o friso, o junta tratada, mas para economizar o corte da cerâmica se usou um espelho desse tamanho. Então, isso não é para ser feito isso. E ele ficou muito tempo sem manutenção também, né, Robson? Sem manutenção, praticamente 10 anos, e agora foi reparado. Esse assunto frisos, quem quiser, depois ela está mostrando sempre o meu site aí. A gente tem lá dentro planilhas para tratar de junta de movimentação. No nosso canal YouTube tem muita coisa também sobre isso. Isso é um tema tão específico que eu prefiro pular e deixar para quem quiser conversar sobre esse tema de junta um pouquinho depois. Mas só não deixar de comentar que existe esse produto chamado MS, que é uma evolução química do PU, que não deixe de usar, dar um passo à frente aí na química. Tudo que a gente faz na vida tem química envolvida, né? Então, na construção civil, mais ainda, a gente trabalha com química o dia inteiro. Então, o MS, eu também falo que assim como o PU já virou, você chega numa loja de material de construção, você tem 20 marcas de PU, o MS também já está sendo prostituído no Brasil. A gente já tem os materiais profissionais e os materiais agora que já vêm batizadinhos, já tem as submarcas, né? Então, cuidado na hora de comprar o baratinho, que às vezes ele sai caro. Que você não sabe nem o que tem dentro, na verdade. Exatamente. Né? São os invasadores, né, Maurício, que Sim. compram, se aproveitam da ignorância, entre aspas, do mercado brasileiro, que não conhece produto e compra. É tudo MS, não é tudo igual, não, tem diferença. E é aquela história, né? O barato que vai sair muito caro, né? Exatamente. Esse é mais um produto para lavagem de fachada, é um produto da RAT, chamado Ultra Clean, ele também penetra, esse não precisa de ser enxaguado, ele precisa ser enxaguado, ele é aplicado, eu falo que é o shampoo da fachada. Ele é aplicado, ele reage, remove lá o fungo, a sujeira do rejunte ou da tinta e da textura, depois você vem com a VAP e aplica a água pura em cima para lavar. Também com a mesma característica do fungal lá. O fungal é um pouco mais poderoso, né, do que esse aí em termos de fungo. Esse também, para quem já tem revestimento cerâmico, é um material mais econômico e altamente eficiente. E que também não agride guarnição. Né? Isso, que é o principal. Vamos lá. Junta de movimentação, de fissuração, a gente tem aí o selante, um tratamento de base acrílica para ele, então, que é só pontual, não há necessidade de fazer aquele troço horroroso de 10 centímetros de largura para tratar uma junta. Então, é só dentro da cavidade, é reabrir a cavidade e aplicar um selante de base 100% acrílica aí. Okay. E quando você tem a opção de não fazer isso, não tem textura no mundo que dá jeito. Esse prédio, por exemplo, foi feito a reforma e, por opção de economia, se ignorou as fissuras. Se aplicou a textura direto sobre o reboco fissurado. E o retrato, a fotografia de drone aí, final.
acusou aí a água entrando aí. Então, um investimento que foi jogado fora, né? O próximo. Voltando àquela mesma situação lá da impermeabilização por trás de materiais porosos, né? Então, a gente tem o Flexil, que tem uma extrema resistência a aguentar peso pendurado nele, que são as pedras, né? E um material altamente flexível e impermeável. Então, sempre que vocês forem usar em área de lazer, uma rocha natural, um tijolinho maciço, aplique o impermeabilizante polimérico por trás lá. Vamos lá. Essa pode pular também. Aqui o encontro de concreto com alvenaria. Para isso, a gente tem uma tela de fibra de vidro com PVC com Flexil, para fazer essas transições de dilatação diferencial aí. Então, esse é um material fantástico, a gente vende muito hoje no mercado, da reforma e também da obra nova, né? Para evitar fissuração. Próximo, por favor. Bom, aqui essa é uma obra aqui no Espírito Santo, que a gente aplicou esse material, não era o recomendado, né? Porque a gente tem materiais para juntas estruturais, e a gente usou essa tela, que de certa forma, isso aí era uma junta estrutural, que é uma laje protendida com estacionamento em cima. O material é tão resistente que ele aguentou até hoje. Tem 5 anos que ele está aplicado, com o carro movimentando a laje, ele resiste. O próximo, por favor. Aí são as nossas membranas de transição estrutural. A gente usa muito isso aí em platibandas de prédios. Algumas consultoras têm usado direto isso para evitar aquela fissuração lá em cima, onde a platibanda não está amarrada e você tem as fissuras estruturais. Então, atrás aqui, a gente tem uma membrana branquinha lá sobre uma membrana amarela, que é a nossa barreira de vapor, aguentando toda a movimentação da estrutura, por sobre ela o Flexil com a telinha de fibra de vidro. Então, aí a gente tem um elástico revestindo toda essa junta aí. Vamos lá. Marquises aí. É outro problema que a gente não impermeabiliza direito. Então, depois a gente convive até, existem as molduras de EPS, que são muito interessantes, né? Mas sem impermeabilização, elas ficam condenadas não resiste a... Um ano, né? Não resiste um ano. Porque aquele materialzinho que vem aplicado nelas não é o impermeabilizante, aquilo é só a proteção mecânica do EPS. Então, o próprio fabricante fala, isso aí não impermeabiliza, tem que usar impermeabilizante. Então, a gente faz a impermeabilização, esse Zzinho aí com Flexil, usando a telinha, pode ir para o próximo, para evitar isso aí. Entendeu? Que de cara você começa a ter o SPS, vai ensopando de umidade e vai mofando todo por dentro. E não é para condenar a moldura. A moldura é um elemento arquitetônico que fica legal. É bom, é leve, é aplicável, desde que você impermeabilize ele. E com isso a platibanda vai sendo condenada. Exatamente. E tem gente que ainda quer virar a textura na platibanda. Tem muita essa pergunta: posso virar a textura? De jeito nenhum, cara. Não deve virar. Bom, a nossa telinha de fibra de vidro também hoje foi substituída em diversas consultoras do estado, tiraram a tela aramada. Como é que você pega um aramezinho fininho e galvaniza ele? Não tem. A capa galvânica dele é zero. Então, quando você pegar depois de uns anos, você vai encontrar só a alma dele lá, né? Ficou o fóssil impresso lá da tela. Esse material é fibra de vidro, ele vai ficar ativo a vida inteira aí dentro, fazendo o trabalho de verga contra verga aí do prédio, para evitar a fissuração. Exatamente, fazendo a correção de um grave erro construtivo que se acha constantemente por aí, que é a falta da verga e da contraverga. Exatamente. Aí a outra aplicação muito legal do Flexil, que é o elastômero mais poderoso que a gente tem no mercado nacional hoje, é o bigode, a verga inferior das janelas, né, que são vetores de água fantásticos. Eu estou até vendo o Anderson comentando a inimiga da construção civil, a água. Exatamente, Anderson. Então, a gente tem que negociar com ela, para isso a gente usa materiais de tecnologia para não deixar ela entrar. Porque essa água aí, o que ela vai fazer? Ela não vai estragar só a fachada, ela estraga o apartamento do cliente dentro. É muito comum, você chega em muita construção, apartamento brasileiro, casas, né? E você vai ver o quarto, a sala, toda cheia de problemas de umidade dentro, estragando às vezes um papel de parede, um armário, né? Tudo problema de água entrando. Isso custa uma mixaria fazer um tratamento desse na janela e fica ativo aí por trás da pedra, né? Vamos para o próximo. O Robson, só fazer reinsistir, né? Reiterar o que a gente repete sempre. A habitabilidade de uma edificação,
a qual ela por norma, obrigatório ser declarado na inspeção predial, ela decorre não só da estabilidade, mas também da insalubridade, né? Então, é exatamente isso que você acabou de colocar. Imóveis onde você tem condições de insalubridade por esses erros construtivos e por essa umidade que acaba entrando, percolando para dentro do imóvel, ele torna-se sem condições de habitabilidade por falta da salubridade. Né? Exatamente. Bom, outra aplicação muito interessante do MS, que a gente também já conseguiu mudar muitas construtoras aqui no estado e reformas, é usar o aperto lá da pedra com MS, não mais com rejunte cimentício. Essa pedra dilata muito, gente. Então você rejunta, um mês depois é só você chegar e olhar com o olho nu que você vai ver a fissura do rejunte, a água passando por trás dele. Então, isso é uma junta elástica. Então, são materiais que trabalham, dilatam muito, e recomendando, logicamente, por trás aí, vocês estão vendo a marca do Flexil por baixo, então tem uma redundância na impermeabilização, né? O selante trabalhando por cima, e se passar alguma coisa, ainda tem o Flexil embaixo. Então, a gente tem dupla impermeabilização aí. E lembrando o seguinte, que fazer pingadeira de verdade, né, gente? Não é fake. Não, é eu diria, Robson, instalar o peitoril e ter a pingadeira no peitoril, tá? Porque tem uma grande incorporadora de Vitória que insiste até hoje em pegar o revestimento da fachada e dobrar ele em cima do peitoril, né? Nossa. E aí, você imagina o que acontece. Eu tenho sido chamado aí para, às vezes, assistência técnica nesses casos, eu falo, não tem nem o que conversar, cara. Não tem assistência técnica para essa aplicação, né? Não é recomendado. Então, a questão ainda aí da pingadeira, o que eu falo é o seguinte, a pingadeira, você tem que fazer um friso embaixo da pingadeira de, no mínimo, 6 milímetros. Se você olhar alguns frisos que são feitos aí de uns sulcozinhos de 2, 3 milímetros, são decorativos. Se você olhar a chuva que quando desce ali pela ponta da pedra e ela vira embaixo, ela pula esse espaço. Ela vai lá dentro, vai chegar na parede, porque é muito fininho a cava, né? Então tem que alargar isso aí. Não precisa fazer ela profunda, mas tem que ser larga, para a água chegar ali, parar e a gota descer. Então isso é uma só observação para recomendação para o cara da pedra fazer isso. Próximo aí. Bom, aí é só um slide que a gente bota para mostrar um pouquinho do que eu vejo muito lá fora, que são as pingadeiras de verdade, né? De alumínio fundido ou de inox, com uma inclinação bem alta e uma borda bem acentuada para jogar água longe da fachada, né? E elas são moldadas internamente, subindo pela parede e encaixando atrás da janela. Se você não selar nada, ela sozinha já é uma piscina. Mas a arquitetura brasileira torce o nariz para isso, não acha bonito e não é mais caro que pedra, né? Mas fica só a sugestão que existe esse tipo de solução muito usada lá fora. Sim. Bom, aí selamento de esquadria também, a gente tem produtos para isso, vamos pular aí, isso geralmente. E também o controle de impermeabilização de venezianas, né, ou de tipos de janela, porque não adianta nada. Essa veneziana é de um prédio com menos de 1 ano de uso, a textura era minha, interna e externa, a pintura interna, me chamaram para ver a umidade. Eu falei, não é isso, é problema de estanqueidade da veneziana, né, não foi feito o selamento correto. Então a gente aplica o selante aí. Vamos lá? Muitas das vezes assentada sem contramarco, tá, Robson? Exatamente. Bom, como a gente fala aí em água o tempo todo, são vários vetores aí da água, né? O guarda-corpo encostando na parede sem ter selado, um peitoril que está cravado aí no reboco com aço inox aí aquecendo e fissurando e a água já entrando ali dentro, mais um guarda-corpo aí todo ensopando aí a mureta e uma pedra também com um problema de junta aí. Vamos para o próximo. Pode pular isso também, por favor. Só um minutinho, Robson. Ali é uma situação bastante interessante. Volta, por favor. Vocês observam que também não tem o peitoril, né? E aí você tem toda a consequência da falta do peitoril aí já apontada, não é isso? Até mesmo um tubo engastado aí na alvenaria, né, que também superaquece, abre a boca e vai fazendo todo esse retrato. Variações térmicas diferentes, fissurou e leva água, não é isso?
As topas de muro são os mais maltratados Isso, que a gente vê na construção civil, né? Então, quando a gente sim, fala em impermeabilização redundante, nós vamos, no próximo slide, mostrar o que a gente tem de tecnologia. Voltando aí ao stop flexil, a gente faz a aplicação da argamassa polimérica dele, esse Uzinho aí invertido, né? Embaixo das pedras aí de chapim. Tá? Então, com isso, eu tenho a impermeabilização perfeita, a água nunca vai passar por ele, mesmo que ela passe pela pedra com o tempo. Vamos para o entendi. próximo. Mais uma contribuição aí, que isso aí realmente é um chapim que pinga, de verdade, né? Então ele joga água para fora, de alumínio fundido ou inox, também muito eficiente. Isso aí é uma lajinha de muro, onde a gente tinha todo fungado e foi aplicado o Flexil. Foi feita a lavagem química com material apropriado e aplicado o impermeabilizante nessa lajinha, depois sobre isso aí pintura, né? Aí é o outro detalhe da aplicação do chapim também mal aplicado, né? Não foi arrematado, então fica essa boca para entrar um passarinho aí dentro, quanto mais água, né? Então, o pedreiro tem que cuidar disso. E, por favor, volta novamente lá atrás e tratar, gente, essa junta como junta de movimentação. A pedra não pode ficar encostada aí com junta de 1 milímetro, 2 milímetros. Às vezes o arquiteto fala, mas eu acho feio essa junta aberta. A gente tem que ter uma harmonia aí, né, Maurício, entre a arquitetura e a engenharia. Não dá para você... Essa pedra dilata 2%, 3% e ela vai soltar sozinha. Quando ela dilata, ela toca e levanta da argamassa. Isso. Então ela sobe, né? Então a gente vê pedras novinhas aí em casa zerinho, que a pedra já está solta, porque ela dilatou. Então a recomendação que a gente faz, pelo menos uma junta de 5 milímetros e aplicação do selante MS aí dentro. Deixa a sanfona funcionar aí, que o selante dá conta, mas sem esse friso com essa largura, ele não vai funcionar. Ressaltando que tem que ser selante, né? Porque ele tem que trabalhar. Porque Exatamente. Se você for meter um rejunte rígido aí, vai acabar com 2, 3 meses, né? Vamos no próximo. Essa é o exemplo clássico, né? A de baixo aí a gente tratou, removeu o rejunte, aplicou um selante, e a de cima, essa pedra preta, dá para ver na imagem aí a água já toda molhada, né? E ela levantou, porque ela é preta, foi feita com junta de 1 milímetro, a temperatura subiu, e à direita essa mesma casa, onde a água entrou tanto no concreto que olha o que aconteceu aí, a carbonatação acabou com o aspecto do concreto aparente, né? Sim. Então, é junta de movimentação aí. Sem dúvida. O encontro de metal e alvenaria. Hoje a construção metálica, eu milito nisso há 18 anos, né? Estou muito feliz aí que vários arquitetos estão enchendo a mão agora nos projetos de estrutura metálica, então tem sido um grande prazer para mim ver a construção metálica crescer, né? E agora vem junto com ela as necessidades de você fazer aplicações técnicas do encontro da alvenaria com metal. O coeficiente de dilatação é muito maior do que o concreto, né? Então a gente tem que trabalhar com a junta elástica. Não adianta, mas eu não gosto desse frisinho aí no final. Primeiro que o MS pode ser pintado, né? Ele pode receber tinta ou textura em cima dele. E outra que precisa ser feito o tratamento elástico aí. Vamos para o próximo? Aí seria uma situação mais crítica ainda. Vamos lá. Mais um. Aí no steel deck é a mesma coisa. Isso é galpão, vamos pular aí, porque nosso foco é prédio. Rodapé também externo. Isso eu vi muito fora do Brasil. O rodapé sendo aplicado selante e não rejunte cimentício, por causa da quantidade de água que se usa aí para lavar uma área de lazer de um prédio. Então é muito comum quem viaja que vai em hotel fora do Brasil, em prédio, você vai ver lá que a meia cana ali é um selante, não um rejunte cimentício. Bom, aí a argamassa é rejuntadora para os nossos colegas síndicos aí que vão fazer reforma. Qual é a grande vantagem desse material? Pula, por favor. A gente tem um material que ele vai colar a pastilha ou vidrotil e rejuntar ao mesmo tempo. Isso não é novo, já existia no mercado há algum tempo. O que é novo nosso é que nós transformamos um rejunte numa argamassa. Então ele tem é bem fininho. Então, o que o pessoal reclama muito, os arquitetos, é que é muito áspero o material que tinha no Brasil. E a grande vantagem, quando a gente cola uma cerâmica, eu estou abraçando a cerâmica nos 5 cantos dela.
nas costas e nas 4 faces. Então, a chance de cair é muito menor. Então, a gente tem uma ancoragem muito superior a simplesmente você fazer argamassar as costas, que nem sempre ela é colada, às vezes ela está solta, né? A figura é pequena aqui, mas a gente mostra ali que às vezes a cola não pega no dorso da cerâmica e não cola. Então, com isso, eu estou abraçando tudo. Fora o processo que é um passo só, né? Você está colando e rejuntando de uma vez só. Vamos para o próximo aí. Então, a gente tem tanto para pastilha cerâmica como para vidrotil, para todos, são dois tipos de argamassa. Próximo. Lembrando que para a piscina você tem um produto diferenciado, né? Você também tem ele. Existe a necessidade em função do cloro, de excesso de cloro na água, né? A gente vai mostrar ele nos próximos slides aí. Então, por favor, o próximo. Bom, cores à vontade para os arquitetos escolherem, né? Combinar com as pastilhas, com a cor da pastilha. Próximo. Mais uma vez aí do flexível. Adcryl, o que é o Adcryl? É a água que hidrata uma argamassa. Então, se eu quero potencializar uma C3, que é o caso de material poroso, eu uso Adcryl em vez de água. Então, eu vou estar dando uma potencializada na aderência dessa argamassa. Tem vendido muito isso para esses materiais, como a gente citou, porosos. Então, isso é um material também fantástico aí. Próximo. Bom, os programas de reforma talvez seja o maior case de sucesso que a gente está tendo aqui no Espírito Santo. A Store tem um programa mundial chamado Store Restore, o Maurício já é um dos especialistas aí nisso, que é um programa que a gente tem no mundo inteiro, que a gente cuida da reforma em 4 níveis, né? Desde aquela pequena intervenção de manutenção preventiva até a remoção total do revestimento. Então, aqui no Espírito Santo, a gente está tendo alguns cases muito legais, vamos para o próximo slide, onde às vezes a gente tem situações que, lembrando, gente, voltando lá, tá síndicos aí, nunca fazer isso sem um especialista ter feito uma análise, tá? Não sou eu nem ninguém, nenhum executor tem capacidade de chegar na obra e identificar sem fazer uma análise. É como a gente vai ao médico, né? Eu acabei de ir essa semana para o médico, ele me fez uma análise no consultório, mandou eu fazer o quê? Exame clínico, eu volto com o exame analisado por um especialista, volto no meu médico, aí que ele vai me dar o remédio. Então, é assim que a medicina funciona, é assim que deveria funcionar a engenharia, né? Então, análise prévia... A própria norma de inspeção predial compara a edificação ao corpo humano, né? Exatamente. Essa comparação é perfeita. Então, tem situações, a gente tem, após a análise, que só a pastilha caiu. Tem situações que caiu a pastilha e caiu o emboço. E tem situações que a gente tem que arrancar tudo. Mas quando a gente tem até um índice de 40% de degradação, a gente tem uma tecnologia que é muito legal, que a gente tem só hoje em Vitória, na Grande Vitória, a gente tem 6 prédios em execução, fora alguns hotéis, que é remover a pastilha e aplicar sobre essa espessura dela de 6 ou 8 milímetros uma argamassa com essa espessura, tamponando esse buraco. Aonde eu cheguei lá na alvenaria, eu tenho outro material que a gente já apresentou, que é o Power Wall, o Power Top, que vai tampar aquele buracão todo lá. A partir daí, eu nivelei tudo, economizei esse monte de demolição, que eu iria arrancar a cerâmica toda. Próximo, por favor. Eu vou aplicar um líquido de aderência, uma ponte de aderência chamado Store Dispersion, que aí eu posso pendurar um ônibus, exagerando aqui na cerâmica, que ele cria uma ligação entre o esmalte e nossa argamassa Base Coat polimérica. Aí. Próximo, por favor. Sobre isso, eu vou colocar a argamassa, o Base Coat, a tela de fibra de vidro em cima. Feita essa aplicação, eu revesti o prédio todo com tela, eu estou com o prédio totalmente impermeável e todo estruturado com fibra de vidro. Então, vocês vão ter obra aí para décadas aí, sem fissura, sem nenhum problema de água entrando, porque eu criei uma manta de impermeabilização com fibra de vidro em volta de tudo. Próximo, por favor. Então, uma aplicação aí já tratando em cima de os pontos, o próximo. E aí, esse é um prédio aqui na Mata da Praia, em Vitória, onde a gente economizou muito dinheiro, muito impacto no condomínio. Todos os síndicos aí sabem quando você mete uma marreta aí na fachada, a guerra começa, né? É pancada, é troço fissurando por dentro, é morador xingando, é entulho caindo, barulho. E custo, né? Muito custo e muito barulho, e às vezes até chega até o prédio vizinho.
Com isso aí, não que a gente tenha zero de impacto, mas a gente minimiza muito o impacto. Eu não estou removendo toda a cerâmica, eu removo só a parte que está podre, recubro tudo com material que é quase que a seco, né? E o trabalho fica silencioso e menos custoso aí. Vamos mais um. Então, a gente tem feito, isso foi uma obra que a gente fez aqui na Escola da Adventista, aqui em Bento Ferreira, que em praticamente 6 dias a gente revestiu o prédio todo com esse tipo de tela, após o reparo. E a gente devolveu a escola funcionando num tempo recorde para o pessoal com a fachada reformada. Mais um. Nesse momento, nós estamos fazendo o Hotel Senac na Ilha do Boi. Você imagina se o morador que mora no apartamento já reclama, imagina quem está pagando para dormir, né? Então, esse hotel, a gente está economizando uma fortuna de dinheiro, de tempo e de estresse para o Hotel Senac, Hotel Ilha do Boi. Próximo, por favor. Então, essa parede... peraí, acho que o slide ficou... Bom, esse aí é uma aplicação de um prédio aí na Praia da Costa, que já está com 7 anos praticamente aplicado, sem nenhuma patologia, e agora é que vai ser feita a primeira manutenção com verniz que a gente aplica em cima. Vamos no próximo. Ô, Robson, deixa eu te fazer um pedido. A gente tem um compromisso lá com o Sérgio Craveiro de não passar de 1h10, 1h15. Primeiro, porque fica muita informação, né? Uhum. E segundo, que nós temos um concorrente grande, que apesar de eu não gostar, mas a grande maioria gosta de futebol daqui a pouco, né? Opa! Quarta-feira, né? Então, ele pediria para a gente fazer uma interrupção e a gente volta desse ponto num próximo programa, poderia ser? Com certeza. Bom, porque... esse item é um item que eu considero um dos mais legais que a gente tem para reformas de condomínio, Sim. Porque ele realmente está causando muito pouco impacto. Então, eu fico à disposição, Maurício, quando você quiser voltar. A gente volta, retoma isso aí e segue na sequência, porque é muita informação também, às vezes acaba mais confundindo do que ajudando, né? Com certeza. Mas, então, eu gostaria de agradecer muito ao Robson, deixar aí o tempo para ele poder fazer as suas considerações finais e agradecimentos. Na sequência, a gente faz o encerramento. Pode ser, Robson? Bom, pode. Vou agradecer a vocês que nos assistiram nessa quase 1h30, e parabenizar os síndicos que estão nos assistindo, que são heróis, né? Porque você tomar conta de uma obra que não tem um dono, tem às vezes 80, 100 donos, não é fácil, são muitas cabeças pensantes, né? Mas não desistam, não, porque vocês estão cuidando do patrimônio que é de todos e tem que ter paciência para suportar tanta gritaria no dia a dia, tanta divergência, né? Mas faz parte. E conte com a gente sempre aí para poder ajudá-los no que a gente puder, e contratem especialistas. A gente não cai naquele sonho de um primeiro empreiteiro que aparece lá com propostas milagrosas, e eu tenho visto isso proliferar muito, tá, gente? Tem muita gente entrando no mercado que são, desculpa a palavra forte, espertalhões, né, que estão se aproveitando da quantidade de prédio que está degradado e oferecendo milagre. Não existe milagre. Existe construção civil, existe tecnologia, existe ciência, né? Então, sim, trabalhe com quem sabe e não aceite ninguém que te dá um diagnóstico no olho, não, porque até hoje eu não conheço ninguém que tem um olho biônico que enxerga por trás do reboco. Consegue fazer um teste de fachada de reboco, arranque só de olhar, né? Eu vi esses dias um que tinha uma fachada de 7.000 metros quadrados, o cara, não, eu fiz pontual. Eu falei, rapaz, parabéns, porque se você bateu aqui e não bateu a 10 metros de distância e achar que lá tá bom e aqui tá ruim. É igual. Obrigado aí, gente. Boa semana para todos e estou à disposição para o próximo aí, Maurício. Ok, a gente combina uma próxima data. Combinar data com o Robson é difícil, né? Ele viaja muito, mas sem dúvida a gente vai achar uma nova data para conseguir concluir. Queria agradecer a Andressa, a Patrícia, que se manifestaram, a todos aqueles que nos assistiram. Lembrando que o site e o Instagram do Robson ficou à disposição aí, mas ainda assim, havendo qualquer dúvida, estamos à disposição na @engenharia Ceoto. Qualquer dúvida, nos pergunte lá, nós vamos encaminhar vocês para o contato com o Robson. Lembrando mais uma vez que nós temos todos esses programas, inclusive esse, gravados na @engenharia Ceoto.
né, à disposição de todos. Também agradecer imensamente ao CEO da TV Síndico Online, que é o Sérgio Craveiro, com quem a gente vai ter o prazer de passar os 2 próximos dias. Nós vamos para São Paulo amanhã fazer a palestra lá no CONASE. Nós já tivemos 2 CONASES esse ano, Florianópolis e Belém, amanhã em São Paulo, amanhã e depois em São Paulo, 17 e 18, desculpa, não é amanhã, é depois da manhã, eu vou amanhã, mas 17 e 18 de maio, né, é o 6º CONASE, a expectativa é de ter mais de 2.000 síndicos lá, né, administradores de condomínio e toda essa gama de profissionais aí, e ainda vamos ter, no dia 31 de agosto, o CONASE Rio, no dia 14 de setembro, a CONASE Belo Horizonte, e no dia 26 de outubro, o CONASE Juiz de Fora, né? Em todos esses, ano passado, exceto Belo Horizonte, desculpa, nós já tivemos, vamos voltar lá para também estar dando palestra, levando essas informações, inspeção predial, manutenção predial, tudo aquilo que nós divulgamos aqui no nosso programa. Nós focamos aqui no nosso programa. Vou também... ontem tive essa ideia, né? Vou também tentar negociar com o Sérgio para ver se no próximo ano a gente consegue inserir Vitória nesse roteiro aí de capitais e cidades de grande porte, né? No caso Juiz de Fora, que tem todo ano esse evento, porque é importantíssimo, traz muito conhecimento. Também lembrar que no dia 25 de maio, sem ser esse sábado, o próximo sábado, nós estaremos fazendo uma aula o dia inteiro, de uma aula sobre engenharia condominial no curso de MBA, que é ministrado pelo próprio Sérgio Craveiro, né? Então, mostrando aí para vocês que a engenharia predial, a engenharia condominial, ela está cada dia mais sendo levada a sério, está sendo tratada, e o que o Robson falou, né? Evitem buscar aventureiros, pessoas que não têm qualificação, porque é jogar muito dinheiro fora, correto? Bom, então, mais uma vez, um grande abraço a todos, uma boa noite, e na próxima semana a gente volta, se possível, tiver cabendo dentro da agenda do Robson, a gente já pode continuar na próxima semana. Um grande abraço, então, e tudo de bom. Abraço.